Algumas vezes, tudo que nós precisamos é uma sensação de dever cumprido, e ler um livro em um dia pode te ajudar nisso. E é por isso que eu resolvi trazer hoje 5 bons livros que você consegue ler num dia. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. O primeiro dos livros que eu recomendo para ler em um dia é O Profeta, do Khalil Gibran, um escritor libanês. O livro vai contar a história de Al-Mustafa, que é o profeta que dá título à obra. Ele é um homem sábio que já vive há 12 anos na cidade de Orfalense, e ele é muito querido pela população. Só que chega o dia de sua partida. O navio que o levaria de volta à sua terra natal está chegando, e a população não quer que ele os abandone. E para isso pede últimos ensinamentos. E são esses últimos ensinamentos que o Khalil Gibran vai condensar nesse livro. E o nosso profeta vai dar ensinamentos sobre a vida, sobre a amizade, sobre o amor. É aquele tipo de livro mais reflexível, até um pouco místico em alguns momentos, mas é uma leitura super fluida. E muitos dos ensinamentos dele a respeito da vida, do amor, são lições assim de bem viver de uma forma geral. É aquele livro que você termina refletindo sobre sua própria vida e como ser uma pessoa melhor. Ele também é um livro que funciona num formato quase de parábolas. É aquela história quase meio musicada, estruturada ali, mas vale muito a leitura. Vale dizer também que esse livro é considerado um dos livros mais famosos das chamadas literaturas espirituais, e ele já tem mais de 100 anos desde o seu lançamento inicial, que foi de 1923. O segundo livro que eu recomendo para ler em um dia é O Primeiro Amor, de Ivan Turguniev. Esse livro fala exatamente disso, do primeiro amor. Nós temos um rapaz de uma família tradicional, que é o Vladimir Petrovich. Esse rapaz é filho único. Esse rapaz cresce numa daquelas famílias nos moldes muito tradicionais, casamento arranjado e por aí vai. Ele tem dinheiro, tem uma determinada condição, mas vive sem irmãos nem nada. E ele está levando a sua vida até que se muda para casa ao lado uma vizinha chamada Zenaida, que é filha de uma princesa russa. Um adendo a se fazer aqui na Rússia, os títulos de príncipe e princesa não tinham o mesmo significado dos outros países europeus de monarquia. Não era necessariamente que fosse filha do rei nem nada do gênero. Era uma posição de nobreza, como um duque, um barão e por aí vai. E a filha da princesa Zenaida, que se muda ali pro lado, é uma moça que nós vamos entendendo nas descrições do livro que não é necessariamente ingênua. Ela sabe que ela é bonita e ela se vale de muitos artifícios de sedução para chamar a atenção para si. E o nosso protagonista acaba sendo envolvido por aquela trama toda, que não necessariamente tem um final feliz. Mas é interessante por mostrar essa dinâmica da primeira paixão e também por toda a micro tragédia que fica ali por trás daquela história e as consequências também da própria personalidade da moça, que também não é das melhores. É um livro que eu recomendo também para quem quer começar na literatura russa. Eu acho que esse, O Noites Brancas, do Dostoiévski, são livros fáceis, que não assustam e que dá para você entender o porquê as pessoas gostam tanto de recomendar livros russos. O terceiro livro que eu recomendo é um livro epistolar, mas epistolar de fato dessa vez, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. O C.S. Lewis é o mesmo autor das Crônicas de Nárnia e ele durante muitos anos da sua vida foi ateu. Ele era muito próximo ao Tolkien, eles tinham uma grande amizade, e o Tolkien era cristão, tanto que Senhor dos Anéis tem em muitos pontos umas grandes metáforas sobre o Evangelho. E nessa convivência o C.S. Lewis vai aprendendo alguns daqueles ensinamentos, mas segue ateu durante muito tempo, até que ocorre um ponto de virada na sua vida e vem a sua conversão. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz já é um livro de uma pessoa convertida, e nele nós vamos ter ensinamentos de um diabo escrevendo para o seu sobrinho de como levar uma vida humana, como é que ele vai utilizar as seduções do mundo para corromper uma alma e levá-la para o inferno. Esse é aquele livro que funciona como um oposto. Ao nós vermos os conselhos do diabo, nós vemos como nós, enquanto humanos, somos tentados pelas vaidades, pelos erros que nos cercam. É um livro divertido, é super rápido de ler, super fluido e, para além de qualquer discussão religiosa, também tem um cunho moral muito interessante, que mostra como os pecados, os erros, as falhas morais vão encontrando espaço. É engraçado que as orientações do diabo para o seu aprendiz, que é seu sobrinho, são muito mais para fazer a pessoa pecar em pequenas coisas para dali derivar os grandes pecados, ou seja, é uma escala, você vai cometendo erros e aqueles erros vão se avalumando até que custam tudo que você é. É um livro muito bom, na verdade eu recomendo a maioria dos livros do C.S. Lewis. Eu tenho uma questão com as Crônicas de Nárnia que eu acabei nunca terminando, tenho vontade de ler, mas eu já li vários livros do C.S. Lewis nessa forma de ensinamentos e eu acho ele um escritor muito bom para você refletir sobre a moralidade, sobre a vida, para quem é cristão também, para repensar, não necessariamente tudo que ele fala você leva como verdade, mas é interessante ver o olhar de alguém que durante muito tempo da sua vida negou a
religião, apesar de estudar sobre ela, e defendia o ateísmo, e depois vai dar uma virada em sua vida e em toda a sua escrita. Então, esse é com certeza uma ótima recomendação de leitura. O quarto livro que eu vou recomendar para vocês é o Entre Salas e Celas, do Marcelo Semer. Esse livro vai contar os relatos de um juiz titular de uma vara criminal e as percepções que ele vai tendo sobre os casos que chegam até ele. É um relato muito sobre a realidade de quem está no judiciário, sobre as inseguranças de se está ou não fazendo a coisa certa. Porque veja, as pessoas levam as suas demandas para a justiça, mas muitas vezes não se tem a plena certeza de que o que se está decidindo ali é o correto. E esse livro ajuda a explorar muito essas inseguranças, essas angústias de alguém que se importa com a decisão, que sabe o peso que uma sentença tem na vida de uma pessoa e ao mesmo tempo reflete o que vai ser da pessoa depois dali, depois daquele encontro numa sala, se vai para a cela, se vai seguir a vida. E todas essas dúvidas são muito bem retratadas nas crônicas desse livro. É um livro curto, mas é um livro muito real. E eu acho que o mais legal é nós vermos o quanto o autor parece se importar com o trabalho dele em si, que infelizmente é algo que nem sempre é tão comum, mas que faz toda a diferença. Afinal, as pessoas que procuram a justiça, elas têm alguma questão, principalmente uma justiça criminal. E é preciso esse olhar de cuidado, é preciso essa atenção que o autor parece demonstrar muito. Eu recomendo esse livro para quem é do direito e para quem não é do direito. Eu acho que é mais um livro que nos serve para refletir sobre as angústias existenciais e as situações que vão acontecendo na vida como um todo. O quinto e último livro é um livro que eu sei que é muito desconhecido. Eu acho que ele só é famoso entre algumas pessoas na Bahia porque durante muito tempo ele foi cobrado no vestibular da UNEB, que é a Universidade Estadual da Bahia. Eu nem sei se hoje em dia a UNEB ainda faz prova de vestibular ou se é o Enem, mas na minha época de ensino médio fazia. E esse livro é um dos cobrados na lista de livros dele, que é O Largo da Palma, do Andonias Filho. Esse livro vai se passar no Largo da Palma, que é um largo em Salvador, e vai ser composto por 6 novelas, que são pessoas que não têm necessariamente uma relação entre elas, mas têm em comum todas passarem pelo Largo da Palma. E todas as histórias que são desenvolvidas é a partir disso, é quase como se o próprio largo contasse sua história para nós, escolhendo seus personagens. E nós vamos vendo as alegrias, as tristezas, as incertezas, como aquele mesmo espaço significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Eu acho aquele tipo de livro muito legal porque nos faz pensar sobre quantas realidades estão acontecendo simultaneamente. Quando nós saímos na rua, quando nós nos encontramos com algum amigo, quantas múltiplas situações estão sendo vivenciadas naquele mesmo ambiente pelas pessoas que nos cercam. Eu acho que esse livro consegue explicar isso muito bem, ele consegue ser leve, ele consegue ser profundo, e mesmo eu não sendo uma das maiores fãs de livros de crônicas, esse foi um livro que me arrancou umas lágrimas sinceras, eu tenho ele com muito carinho, e eu gostaria que mais pessoas lessem e não ficassem restritos só mesmo ao eixo da Bahia. Talvez eu até traga um vídeo à parte sobre esse livro depois pro canal. Mas então é isso, essas são as minhas 5 recomendações. Me conta nos comentários se você já leu algum desses livros, se você gosta ou pretende ler. E se você gostou do vídeo de hoje, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!